na parte de quarta-feira, a cura do cego, parte 2. Vamos ler agora João capítulo 9 e os versos 17 a 34. Capítulo 9, versos 17 a 34. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas agora, como vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador eu não sei, mas uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não me ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aquele homem que foi curado, ele foi guiado pelo Espírito Santo nas respostas que ele deu. Jesus sabia que ele estava sendo provado, e Jesus deu para ele graça e expressão, palavras, de modo que ele se tornou uma testemunha viva de Jesus. Respondeu aquele jovem aos fariseus em palavras que constituíam incisiva censura a seus interrogadores. Pretendiam ser os expositores das Escrituras, aqueles guias religiosos da nação, e todavia ali estava alguém realizando milagres e eles confessavam ignorar tanto a fonte do poder que ele tinha, como seu caráter e seu título. Nisto, pois, está a maravilha, disse o homem, inspirado pelo Espírito Santo. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, disse aquele homem, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aquele homem enfrentou os seus inquisidores com as próprias armas por eles manejadas. Seu raciocínio era irrefutável. Os fariseus estavam pasmos e calaram-se, estupefatos diante das suas precisas e decisivas palavras. Por alguns momentos houve silêncio. Depois, os sacerdotes e rabinos
carregados de ódio, atiraram-lhe as acusadoras palavras: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E excomungaram-no. Jesus ouviu o que aconteceu com ele e, encontrando-o pouco depois, disse: crês tu no Filho de Deus? Pela primeira vez, aquele cego contemplou o rosto de Jesus Cristo. Diante da pergunta: crês tu no Filho de Deus? Aquele homem, que não era mais cego, respondeu: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. O homem então se lançou aos pés do Salvador e o adorou. Não somente lhe foi restaurada a visão natural, mas foram-lhe abertos os olhos do entendimento, os olhos da fé. Jesus foi revelado para aquela alma e ele o recebeu como um enviado de Deus. Ajoelhou-se e adorou. Queridos, Jesus é Deus porque ele aceitava adoração. A prova de que Jesus é Deus não é somente a ressurreição de mortos e a cura de cegos, mas a evidência de que ele aceitava ser adorado. O fato de Jesus Cristo se proclamar o eu sou, o grande eu sou. Queridos, ele se proclamou Deus porque ele é Deus eterno. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Jesus Cristo tem vida em si mesmo, vida não derivada, mas vida original. Aleluia! Esse é o Deus, este é o Salvador seu e meu, e é nele que nos regozijamos. Aleluia!